Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. A partir dessa semana e nas próximas 2 semanas, nós vamos exibir para vocês entrevistas feitas durante a Flimar, Festa Literária de Marechal Deodoro. Começaremos nesse programa com as entrevistas de Geraldo de Magela, historiador fantástico alagoano, o Cosme Rogério, que é um ator de Palmeira dos Índios, e com a grande historiadora nacionalmente conhecida, que é a Mari Del Priori. Tenham um bom programa. Temos aqui a honra de trazer um amigo, um companheiro nosso de longas datas, um historiador também, para falar de um outro personagem que está lançando aqui o seu livro hoje na Flimar, Jaime Miranda, um revolucionário brasileiro, aqui do Geraldo de Magela. Geraldo, prazerzão estar com você aqui para a gente falar um pouco do livro, né, falar um pouco do teu trabalho e saber quem é esse personagem, né? Tô vendo aqui já uma capa bonita, ele e o Mao aqui, Mao Tse-tung. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que aqui vai todos os horários. Como é que foi, como é que você garimpou para fazer esse livro, como é que você chega a ele? Já tem outros trabalhos lançados, né? Já. Paulo, esse trabalho de pesquisa em torno do Jaime Miranda, ele é parte de um trabalho que eu já venho desenvolvendo aí há mais de 35 anos sobre a esquerda alagoana, a história de Alagoas e especificamente a esquerda alagoana. Então, já tratei do militante sindical Rubens Colasso, de um empresário e militante da esquerda alagoana, o Mozart Damasceno, um sindicalista e jornalista militante também da esquerda alagoana, o Denis Agra, e agora o Jaime Miranda. O Jaime Miranda foi um jornalista alagoano que militou durante quase 20 anos na imprensa local, aqui de Alagoas, e também na imprensa nacional, especificamente a imprensa do Partido Comunista Brasileiro. E o Jaime é uma figura curiosa, porque toda a trajetória dele, com exceção de um período curto da vida dele, ainda ele como estudante, que ele trabalhou como revisor do antigo Jornal de Alagoas e de um jornal vespertino chamado A Notícia, que os dois já não existem mais, o Jaime, durante todo o tempo, ele trabalhou em jornais do movimento operário, jornais classistas, jornais com uma definição política e ideológica clara. Então, o Jaime ele foi uma figura, como um jornalista, que chegou a essa posição de jornalista militante político e de diretor de um jornal, e mais do que isso, ou tão importante quanto isso, o Jaime era também um intelectual importante aqui de Alagoas. E por ironia do destino, o Jaime hoje, se nós procurarmos o acervo dele, a obra dele, nós não encontramos. Não vamos encontrar essa obra porque o jornal que ele escrevia, A Voz do Povo, que ele era o diretor da Voz do Povo, esse jornal foi praticamente destruído. O que tem, restaram algumas poucas edições no Arquivo Público de Alagoas. E nessas poucas edições tem muito pouco ainda de material escrito pelo Jaime e assinado, que pode ser identificado como de autoria do Jaime Miranda. E nos outros jornais, principalmente no jornal Voz Operária, o Jaime escreveu com vários nomes, e nomes pseudônimos que só uma pesquisa com quem trabalhou nesse jornal do Rio de Janeiro clandestinamente é que pode identificar o que é que tem artigo do Jaime ou não no jornal A Voz do Povo, a classe operária. A produção do Jaime era uma produção de conteúdo mais aprofundado ou era uma produção mais panfletária? A produção literária dele? Ele pensava o Brasil, ele pensava o mundo.
como era, que tipo de produção ele tinha? Olha, o que restou de material, por exemplo, ele era editorialista. Enquanto ele estava em Maceió, os editoriais da Voz do Povo foram escritos pelo Jaime. E em geral, né? Não sei, um ou outro. Então, o editorial já é uma coisa que pensa. Que pensa que é a posição do jornal, a posição naquela época dominante não era uma empresa, mas era um partido político. E o Jaime tem uma série de artigos que ele escreveu, por exemplo, quando ele voltou da primeira viagem para a União Soviética, nos anos 58, ele escreveu uma série de artigos sobre o Festival Mundial da Juventude e sobre a União Soviética e o leste europeu, os países onde ele visitou. Não há nada mais desse período. No ano de 1961... Os artigos são impressões dele sobre... São impressões dele, os artigos de fundo do que ele viu lá, né? Quase que relatos de viagem. E tem ainda uns 3 ou 4 artigos nesses jornais de 1961, que é quando o Jaime vai com a delegação de alagoanos. Entre os alagoanos estavam o Alberto Jambo, que era jornalista, o Nilson Miranda, que era jornalista, vereador e irmão do Jaime, e dirigente do PCB aqui, mais o Ciro Casado Rocha, que era um advogado, professor de História, ia também o Teotônio Vilela pai, mas de última hora ele desistiu, e o Mendes de Barro, o advogado e na época deputado estadual, Luiz Gonzaga Mendes de Barro. Ele voltou do Recife porque aconteceu um problema com a família e conseguiram localizá-lo ainda antes de embarcar do Recife para Cuba. Então o Jaime, no primeiro aniversário da Revolução Cubana, o Jaime escreveu uma série de artigos da impressão daquele momento do primeiro ano da Revolução Socialista de Cuba, né? Então, essa delegação nacional foram dezenas de pessoas no Brasil, e o coordenador, o chefe da delegação, que era o nome que se dava na época, era o advogado e deputado federal de Pernambuco e o criador das ligas camponesas, Francisco Julião. O Jaime, que militante é esse? Qual é a importância? A gente está falando sobre o jornalista, qual a importância hierárquica dele no partido, a importância sobre as políticas do partido, qual era a função do Jaime, né, como quadro partidário? O Jaime, numa entrevista que eu fiz há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu tenho isso gravado, o Nilson Miranda definiu o Jaime, que o Jaime era a metade da direção estadual e a metade do partido. O que ele pensava, o que ele dirigia, o que ele propunha, era a metade de todo mundo. Ele tinha uma posição muito importante e destacada no partido, e mais do que no partido, o Jaime teve na sua geração uma influência fundamental. Como eu falei, o Jaime não deixou uma obra escrita, iniciou um romance no presídio, quando estava preso, ficou 1 ano e pouco preso. Ele iniciou um romance, não concluiu o romance chamado A Queda. Eu tenho os originais estão com a família, e eu tenho a cópia já digitalizada. E esse personagem, ele circulava no movimento estudantil, ele circulava entre a classe média, entre os intelectuais e entre os trabalhadores. Ele tinha amplitude, era um cara amplo, não tinha sectarismo, era um cara que conversava. Ele podia até ter o sectarismo, porque naquela época... Era difícil não ser sectário, né? Não sei. Mas ele tinha uma capacidade de dialogar que, por exemplo, na questão da discussão de filosofia aqui em Maceió, eram poucas pessoas, poucos intelectuais aqui que discutiam filosofia. Por exemplo, o Silvio de Macedo era um das figuras nos anos 40 e 50, sobretudo nos anos 50 até 64. O padre Humberto de Araújo era outra figura, o padre com uma formação intelectual muito sólida, fez um doutorado no Vaticano, estudou na Itália. O outro era o padre Teófanes. Veja, então, são 2 padres e um advogado, e o Jaime, que era estudante, que era advogado, jornalista, trabalhava com essas pessoas, discutia e lia, tinha uma espécie, quase que um grupo
de estudo sobre filosofia, sobre marxismo e sobre filosofia, sobre existencialismo, sobre todas essas questões filosóficas que os anos 50, 60 colocou em discussão no mundo e no Brasil também. Aqui em Alagoas essa discussão era ampliada com esses setores com pessoas que não tinham uma formação e muito menos uma militância com partido de esquerda. Muito menos isso. O Silvio até que foi na juventude, o Silvio Macedo, sobretudo no momento que o Partido Comunista foi legalizado em Alagoas, o Silvio se filiou. Mas o Silvio foi daqueles jovens que se filiaram ao Partido Comunista e quando foi para a ilegalidade em 47, ele abandonou, inclusive escreveu uma carta renunciando a essa condição e tal. Mas nem por isso tira o mérito e a capacidade do Jaime, do Silvio e dos outros de discutir isso. O Arnoldo Jamba era outra figura que discutia não só a questão da filosofia, que não era muito o tema dele, mas literatura. O Arnoldo era uma figura interessantíssima e um intelectual muito ativo nos anos 50, 60. Aliás, dos anos 40 até os anos 64, por exemplo, o Arnoldo Jamba era um personagem aqui em Alagoas muito importante, com quem o Jaime se relacionava. Porque a família Jamba e a família Miranda, eles tinham um braço, um pé, o braço e as mãos muito junto do Partido Comunista. Então, o Arnoldo Jamba tinha sido do Partido Comunista, tinha sido um dos fundadores da Voz do Povo, anterior ao Jaime, inclusive. O Rubem Jambo foi do Partido Comunista e foi militar junto com o Jaime, que o Jaime também foi sargento do Exército. O Alberto Jambo era jornalista e tinha sido da redação do jornal Folha do Povo em Recife, inclusive foi preso, torturado lá no Recife, e voltou para Alagoas e continuou uma área de influência muito grande do Partido Comunista. E o Hélio Jambo, que era do teatro, mas tinha uma relação muito próxima da esquerda daquela época. E o Sóstenes Jambo, que era também jornalista, era o editor do jornal chamado Terra Livre, que era um jornal nacional do Partido Comunista, dirigido para os trabalhadores rurais. Então você tinha, os Mirandas, tinham vários da família Miranda, que eram do Partido Comunista, vários membros, e da família Jambo também. Então, essa relação de discussão do trabalho prático e do trabalho intelectual entre eles era muito forte. É bom lembrar para o telespectador que em 1950 não existia a Universidade Federal de Alagoas e muito menos escola particular de nível superior. Então você só tinha a escola de Direito e depois vem a escola de Medicina, de Economia, de Engenharia e tal, mas você não tinha uma universidade como se tem hoje, com a capacidade de interferência intelectual e de formação de intelectuais como tem hoje facilmente nas universidades públicas, as duas do Estado e a Federal, e mais dezenas de escolas de nível superior que tem aqui, universitário, que tem aqui em Maceió e em Alagoas. Então, a discussão dos anos 50, dos anos 60, ela passava muito por categorias, por classe média que conseguiu concluir o curso de Direito, ou jornalistas, médicos, que tinham uma formação minimamente erudita para aquele momento. É isso. Margelo, é um prazerzão estar com você. O que é que você está trabalhando depois do Jaime? Vai se agarrar com o quê, como diz a história? Olha, eu estou... Porque historiador é assim, né? Acabando uma coisa, já está pensando no Eu não consigo nem acabar uma, porque eu tenho vários trabalhos inconclusos. Eu comecei a trabalhar agora a história do PCB aqui em Alagoas e, paralelo a isso, um perfil biográfico semelhante a esse do Jaime, de um outro militante político importante aqui, que foi deputado estadual, que é o André Papini. Irmão do Antônio Manuel. Irmão do Antônio Manuel, exatamente. A voz da greve. A voz de greve, Antônio Manuel. Um abraço a vocês todos, espero que tenham gostado e conhecido um pouco desse grande alagoano que foi Jaime Miranda. Daqui a pouquinho a gente volta.